Mas, Beta, qual que é a situação do Vasco? Porque também está atrás de atacante e pode buscar lá em BH, né? Verdade, Mari, já falo sobre esse atacante que o Vasco está atrás. A gente começa só explicando que o Vasco começou arrumando a casa desde a chegada do Alexandre Matos. Ele primeiro definiu saídas de alguns jogadores, claro, sempre em contato com o técnico Ramon Dias, com toda a comissão ali do Vasco da Gama. Definiu também a chegada, a renovação de contratos, por exemplo, com o zagueiro Maicon. E agora, então, negociando as contratações. Inclusive, no último dia de 2023, anunciou o primeiro reforço, que é o zagueiro João Vitor, que estava no Benfica de Portugal. Chega com um contrato definitivo por 5 anos. Ele que foi revelado na base do Corinthians. O Vasco vai investir cerca de 6 milhões de reais, aproximadamente 6 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões de reais para ter esse jogador. O Vasco, então, mostrando força no mercado. Fala, família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Já vou deixando aos créditos aqui ao canal ESPN, programa Sport Center, trazendo as melhores informações do mercado da bola para você aí, torcedor do Vasco da Gama. Também já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione as suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. As informações do mercado da bola do Vasco da Gama. Zagueiro João Vitor é anunciado. Eduardo Vargas desperta interesse. Matos aí trabalhando duro aí no mercado da bola, aí trazendo, renovando aí o seu elenco aí junto com Ramon Dias e Pedrinho. A SAF 777 tá aí no mercado da bola aí disponível aí para novas contratações aí do Vasco da Gama. Sem muita enrolação aí, já vamos soltar o conteúdo aí para vocês. Primeiras coisas do trabalho da Alexandre Matos foi acertar a renovação com o técnico Ramon Dias, que foi um dos responsáveis pela permanência mesmo do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou quando o clube tinha apenas 9 pontos na tabela de classificação, então renovou por 1 ano, tinha contrato até o fim de 2024, renovou até o final de 2025 e também ali com metas estabelecidas para uma renovação automática por mais 2 anos. Agora a gente fala então em quem o Vasco está de olho no mercado. O Vasco quer um atacante que joga pelo lado de campo. E com isso, o Eduardo Vargas está aí na mira do Vasco da Gama. Ele que joga no Atlético Mineiro. A informação foi divulgada primeiro pelo Trivela. Ele tem contrato com o Atlético Mineiro até o final desse ano. E então pode acertar de repente aí com o Vasco da Gama. O Vasco vem conversando com os representantes do atleta, mas o Atlético Mineiro ainda não recebeu uma proposta oficial. Mas essa negociação deve avançar nos próximos dias, Mari. Olha, a Beta traz um ponto que aí eu acho que vai de encontro e não ao encontro do que é o Vargas. Buscar um jogador de lado não é mais exatamente o Vargas há um tempo, né, Léo? O Vargas no Atlético até jogando centralizado, mas saindo da área também, às vezes quase que como um 10, ajudando a construir as jogadas. Não é para essa posição. O que o Vargas traria para o Vasco? Acho que experiência, né? E principalmente novos ares, porque o clima para ele no Atlético esse ano quase Arrastado, zero, né? E ele é um salário alto. E acho que essa que é a principal questão aqui. Todo mundo sentar à mesa, o que é um negócio bom para todo mundo? Né? O Atlético dificilmente vai conseguir. O Vasco não vai ter condição agora, por mais que tenha condição de investir, de pagar todo o salário do Vargas. E para o Atlético também, ficar com o Vargas recebendo salário integral e jogando pouco, também não é vantajoso. Então, acho que agora é hora de sentar e, assim, para o Vargas aceitar sair e ganhar menos, você vai ter que dar uma compensação para ele. Ou pagar parte do salário. E tem que ser bem feita essa continha para valer a pena para todo mundo. Porque, assim, eu acho que para o Vasco, o salário integral do Vargas não compensa pelo que ele entrega hoje. É pela idade. E, assim, o Vargas, ele vive ou viveu momentos conturbados no Atlético. Muito também, às vezes, do comprometimento. Teve aquele episódio na Libertadores contra o Palmeiras também. Então, assim, é um jogador que clima, ele não tem muito mais lá em Belo Horizonte. Mas, tecnicamente, o que ele ainda consegue entregar, assim... Porque quando eu penso numa nova era de um time, numa SAF, eu não penso necessariamente no Vargas. Mas eu acho que dá para ter um equilíbrio. Dá? Eu acho que dá para ter um equilíbrio do projeto, né? Eu acho que o Vasco, ele tem essa... principalmente depois que ele traz o Matos, ele tem essa capacidade, né, de criar esse equilíbrio e, enfim,
fez todo o esforço para continuar com o Ramon. Então, acho que traz coisas interessantes, principalmente dos últimos meses da última temporada. Eu acho que talvez é um bom nome, pensando exatamente nesse equilíbrio, alinhando expectativas. Se você realmente pensa numa peça para lado, para velocidade, para atacar por ali, talvez não seja. Você aceita ele em alguma outra posição, ele pode te entregar isso. Então, tudo bem. E pro Vargas significa uma oportunidade de jogar também, né? Sai e vai buscar um outro lugar em que ele possa atuar. Pensando agora no mercado como um todo do Vasco, qual que tem que ser, talvez, se você quiser sugerir posições, Léo, mas assim, qual que tem que ser a visão do Vasco no mercado? É talvez gente jovem? O Vargas já é um nome mais experiente. Esse equilíbrio, qual que tem que ser esse perfil? Eu acho que você tem que equilibrar, porque, além de tudo, você sabe que trazer jogadores jovens, você tem que pensar do ponto de vista da entrega imediata, mas da valorização deles no mercado, né? A gente sabe que SAF está no mercado não por caridade ou por amor ao futebol, mas porque sabe que o futebol é um grande negócio. Por exemplo, eu acho o João Vitor uma contratação muito inteligente, muito interessante por esse aspecto, né? Potencial de valorização para um jogador que acho que chega, se encaixa bem no que o Vasco precisa imediatamente. Passou o susto ano passado esportivamente, né? Acho que o torcedor do Vasco não quer nem pensar em viver um ano tão desesperador quanto foi esse. Mas acho que tem que ter essa visão do equilíbrio, experiência e juventude, mas também jogadores que possam lá na frente te dar um retorno. Pensar que, talvez para o torcedor começando 2024, que seja um ano com aquele recorte do Ramon no comando, né? De um ano sem sufoco, conseguindo os pontos. Com a SAF errando menos, né? Também isso, já montaram o elenco no início da temporada e não no meio da temporada. Agradeço a Beta pela participação e pelas informações no Sport Center. Bora pro intervalo rapidinho, que aí a gente fala também sobre Corinthians. Eduardo Vargas trouxe para vocês informação aqui no canal há uns 2 dias atrás, informação até dos companheiros lá da Trivela, de que o Vasco teria recebido um oferecimento do Eduardo Vargas. Internamente, o Vasco analisou o nome, o Ramon Dias deu um ok, e o Vargas entraria como um plano B, um plano C, se outras negociações que o Vasco visa para as pontas e para o comando do ataque não rolasse, o Vasco poderia sim abrir negociações com o Galo. E o GE confirmou a matéria feita pela Trivela e disse sim que o Vasco recebeu esse oferecimento por parte dos agentes do atleta, não abriu negociação com o Galo, mas vem mantendo conversas com o agente do mesmo, tá? O Vasco não chegou de fato a abrir uma negociação com o Galo, mas a situação do Vargas, o Vasco monitora ali de perto. Ele tem contrato até 31 de dezembro com o Atlético Mineiro, chegou em 2020, foi um atleta que foi muito importante, foi campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro com o Atlético na temporada 2021, e nessa temporada ele perdeu espaço com o técnico Filipão, tá? Eu gostaria até de trazer uns números do Vargas para vocês terem uma ideia de como ele vem atuando, tá? A temporada dele 21 com a camisa do Galo foi muito boa, a 22 foi uma temporada ok, essa ele já foi bem menos efetivo. É bem verdade também que jogando ali ao lado de Hulk e Paulinho, é difícil você conseguir tomar a vaga de um desses atletas. O Paulinho chegou para ser o grande cara da temporada aí do Atlético Mineiro, tá bom? Então vamos aos números aqui. Em 2021, ele fez 57 jogos com a camisa do Galo, marcou 16 gols, muita coisa, e deu 6 assistências. No ano, ele participou aí de 22 gols do Galo. É bastante coisa, foi muito bem, tá? Agora na temporada 2022, vocês vão ver que esses números dão uma queda. Ele até atuou na quantidade considerável de jogos, foram 39 jogos, 6 gols marcados e 5 assistências. Ele mantém o número de assistência ali similar do ano passado, mas o número de gols despenca, de 16 para 6. Na atual temporada, né, temporada que finalizou agora 2023, mais uma queda. Ele jogou 8 jogos a menos, foram 31. Os gols que ele tinha feito 6 caiu pela metade, foram 3 gols só. E as 5 assistências, e no ano anterior 6, caiu para 1. Ou seja, ele até jogou consideravelmente bastante jogos para um reserva, 31 jogos, mas a efetividade dele vem caindo. Natural, já é um jogador de 34 anos de idade. Então esses são os números do Eduardo Vargas, tá? Outra situação, o Pedrinho assume a presidência do Vasco a partir agora do dia 22 de janeiro
ou seja, daqui a 20 dias o Pedrinho toma posse e boa parte do ano, quase o ano inteiro, ele atuou como um comentarista. E pelo segundo ano consecutivo, pelos atletas com mais de 30% de votos, ele foi eleito o melhor comentarista do Brasil, tá bom? E saiu uma informação hoje, eu vou até trazer para vocês aqui agora, de que o Pedrinho teria feito um convite ao Edmundo para ocupar um cargo no clube associativo, tá? A informação é do brilhante jornalista Anselmo Góes. Fala família vascaína, tudo bem com vocês? Venho trazendo mais uma informações aí para vocês aí do Vasco da Gama. Dois promissores jogadores da base devem estrear pelo Vasco da Gama no Campeonato Carioca. Então, o futebol brasileiro, hoje começa a Copinha Sub-20 e tem jogadores que já estouraram a idade ali do Sub-20 ali e jogam muita bola, já vão ser promovidos a profissionais, já vão pro time principal e já começa agora em janeiro agora o Campeonato Carioca e já vão estrear aí como jogadores aí do time principal. E eu trago para vocês aí os nomes aí dos jogadores aí que são joias aí da categoria de base aí pro Vasco da Gama, aí a categoria de base dois jogadores aí que já estouraram aí a idade, já passaram dos 20, né, que é o Matheus Julião e Marlon Santos, que o Vasco estará com um elenco profissional para pré-temporada e os jogadores da base no estadual devem ser as primeiras, né, os primeiros reforços aí chegando aí para o Vasco da Gama, que assim como o João Vitor já está anunciado, agora Vargas chegará aí para a próxima elenco aí, para próximas semanas aí, né, que o Vargas já deve ser anunciado. Por enquanto aí a especulação aí está no mercado da bola aí para que o Vargas venha para o Vasco da Gama. E as duas joias, como eu disse aí já da categoria de base, que é o Julião e o Marlon, que agora eles podem mostrar o seu potencial, né, e virar grandes oportunidades aí para eles aí em 2024 aí na titularidade aí do Vasco da Gama, porque agora Ramon Dias renovando o seu elenco aí junto com o Pedrinho e a SAF 777, trazendo aí os melhores jogadores aí para o Vasco da Gama. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado mais essa notícia. Não se esqueça aí de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, valeu? Desculpa aí pelo incômodo e até a próxima notícia.